Nossa senhora, é o apocalipse da reforma. Essa é a grande verdade. Se a empresa não está preparada. E ainda está em tempo. Você que não se preparou ainda tem tempo de se preparar. Porque se tu não te preparar, vai chegar dia 5 de janeiro, tá? Que vai ser uma loucura. A reforma tributária vai modificar tudo que a gente aprendeu no colégio. 1 mais 1 pode ser que não seja mais 2. Tem muito cliente nos procurando, olhando só para a reforma também. E aí, quando a gente vai implantar um módulo, a gente percebe tanto gap que ele tem no cenário atual que ele nem estava percebendo essa dor. Pessoal, um recado que eu quero deixar para vocês é: olhem também para o sistema atual. Olá pessoal, mais uma vez no Emendes Podcast, mais um episódio, e queremos com certeza contribuir na sua jornada com a reforma tributária, trazendo um viés operacional, um viés prático, o dia a dia, a vida como ela é. E nós temos procurado, como Emendes, seguir uma tônica que é descomplica e aplica. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque a reforma tributária é uma reforma tecnológica e quando nós temos a ênfase, o DNA de tecnologia, nós conseguimos descomplicar e aplicar. E hoje, aqui com meu amigo Cássio Menezes, que honra, que alegria, estamos começando em alto estilo, falávamos agora há pouco, os que virão depois, que lutem, porque a régua está muito alta. E, Cássio, que alegria recebê-lo. Quero pedir para que você se apresente. Você é melhor do que eu para falar sobre a sua jornada. É muito importante, Cássio, você colocar um pouco sobre a sua jornada profissional, porque em alguns momentos eu vou pedir para você tirar o crachá e falar como Cássio, como experiência de vida. Isso vai, com certeza, agregar valor na vida de nossos espectadores. Legal. Então, na sua apresentação, para a gente já também ter a nossa pegada assim, sem enrolação, já coloca para nós, no final da sua apresentação, qual que tem sido a sua visão sobre a reforma tributária. Vamos lá, você já começou puxando a barra para cima, né? Isaac, gostaria de te agradecer o espaço, a oportunidade, em meu nome, em nome da Itco. É sempre um prazer poder dividir o tempo e o conhecimento com vocês. Dessa vez eu estou do outro lado da mesa, né? A gente já teve 2 episódios do Itco Live, que é das frentes que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano, que é essa estrutura de podcast. Você já participou de 2 edições, que foi de muito sucesso conosco. Dessa vez estou aqui podendo contribuir um pouco com vocês sobre esse tema, talvez um dos temas mais falados do ano, que é a reforma tributária, que vai permear aí para a gente por muitos anos. Mas, respondendo a sua pergunta, eu trabalho com tecnologia e principalmente com SAP Business One, já tem mais de 9 anos, então, que eu venho desenvolvendo trabalhos em cima dessa tecnologia SAP. Alguns desses anos já com a Itco. A Itco é uma das maiores consultorias do mundo em termos de SAP Business One. A gente vem desenvolvendo esse trabalho aí há mais de 4 anos, né, junto com a operação da Itco aqui no Brasil, quando se iniciou. E venho trabalhando no segmento de tecnologia, transformação digital, implementação de RP há bastante tempo, e a gente já viu um pouco de tudo, e agora a reforma tributária vai ser mais um marco do que a gente vai passar a viver a partir de janeiro de 2026. Muito bom. Qual que é a sua visão ampla, olhando ainda por cima da floresta, né, acerca da reforma tributária, ainda pelo seu ângulo de vista, como um profissional de RP, como uma empresa Itco, SAP, né? Hoje eu vou falar um pouco mais ainda sobre a nossa parceria, e hoje vocês têm uma responsabilidade muito grande quando falamos sobre reforma tributária. Então, a sua impressão e essas considerações iniciais aqui, com certeza vai nortear todo o nosso bate-papo. Que legal. A gente tem um mantra dentro da Itco que
Primeiro, isso está explícito dentro dos nossos valores, e um dos valores mais fortes da Itco é cliente no centro. Então, a gente tem uma preocupação muito forte com o cliente no centro e pessoas em primeiro lugar, né? Uma coisa, ela não vive sem a outra, né? E justamente por ter o cliente no centro, a gente acaba trazendo esse mantra para dentro de casa de transformar assuntos complexos de forma fácil de entender. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente trabalha junto, se eu consigo explicar o que eu faço de uma forma que a minha mãe entende, qualquer pessoa vai entender. Então, a gente tem que ter uma habilidade de conseguir traduzir um tema complicado, como é a reforma tributária, de uma forma prática, porque a gente tem cliente hoje de todos os tamanhos, de todos os tipos, de vários segmentos diferentes, de faturamentos diferentes e de níveis completamente diferentes de maturidade. Então, a gente precisa transformar um assunto complexo, como é a reforma tributária, e muitas vezes a gente já conversou sobre isso e você traz muita luz a esse assunto, que a reforma tributária ela é uma reforma no sentido literal da palavra, né? Ela vai passar por sistema, ela vai passar por pessoas, ela vai passar pela contabilidade, ela vai passar pela forma com que as empresas trabalham. Acho que muito mais que a reforma tributária, a gente vai ter uma reforma gerencial dentro das empresas, né? Ela vai, num primeiro momento, deixar todo mundo equiparado, então vai voltar todo mundo... Vou dizer aqui a estaca zero, mas a gente sabe que as empresas que se preparam antes, essa galera ela sai na frente, mas ela vai, num primeiro momento, no dia zero, deixar todo mundo equiparado e a partir disso as empresas que se planejaram, se prepararam antecipadamente com isso, com certeza essa galera vai sair na frente, principalmente se ele estiver amparado em tecnologia de ponta. Muito bom, muito bom. Primeiro, eu quero afirmar algo aqui, né? A reforma tributária, a nível de legislação, regulamentações, tem interagido com os RPs de forma literalmente ativa. Ou seja, o RP ele lida de forma passiva. O governo vai demandando... É bit byte. Exato. E você tem que ir atrás, correndo para poder adequar, colocar o seu RP/clientes em conformidade, e é sempre um grande desafio, né? A pergunta que eu te faço como que está sendo assim esse desafio, como você atua muito na parte estratégica do RP, você tem que de alguma maneira virar essa mesa, você deixar mais ou menos assim, de ser prego para ser martelo, você deixar de atuar de forma reativa. Abro parêntese para dizer que, infelizmente, a maioria dos RPs estão agindo de forma muito reativa, né? Mas, enfim, como que você fez e como que foi essa construção? Porque hoje você virou a mesa transformando a reforma tributária em um insumo estratégico para o seu negócio, que acredito ser o correto, né? Tanto porque o cliente precisa, o cliente está necessitando de soluções a esse respeito, e também porque você tem um negócio, né? E o seu negócio, ele poderia ser oxigenado pela reforma tributária ou não. E eu sei, porque eu acompanho de perto, está sendo. Mas fala um pouco sobre essa construção, essa estratégia, como que começou essa movimentação. Legal. Acho que o primeiro ponto é a gente nunca constrói nada sozinho, né? Então, acho que todo esse trabalho que a Itco vem desenvolvendo, ele é um resultado do time, não só do time, mas também de parcerias estratégicas, como a que a gente tem com a Imendes. Os números falam por isso, né? Sim. A gente vem falando da reforma tributária, não é um tema para a gente, agora o hype do momento, a gente vem falando isso desde dos meados do ano passado, né? Então, como o pessoal tem que se organizar, para onde ele tem que olhar. Por muito tempo a gente teve alguns pontos cegos e sempre vai ter quando você inicia uma reforma dessa, é igual você reformar uma casa. Tu sabe que vai começar, mas vai saber a forma que vai terminar. Embora a gente tenha um direcionamento do que vai ter alteração em 2026 e vai terminar em 2033, a gente sabe que até lá muita água vai passar por debaixo da ponte, mas a gente tem que olhar essas janelas de anos que a gente tem aí pela frente, um passo depois do outro, né? Mas respondendo a sua pergunta, primeiro a gente se organiza dentro de casa entendendo o que muda
aonde muda, qual estrutura a gente vai ter. Quem trabalha dentro do ecossistema SAP, hoje a gente tem 2 grandes players que trabalham com a parte fiscal, principalmente a parte de emissão de nota, que é o principal impacto que vai ter agora em 2026. Então, esses 2 players já estão preparados, já está pronto, já tem um cronograma, já tem versão de produto. Então, desde o início do ano, e esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto, a gente rodou o Brasil, então a gente já fez evento em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia, em Porto Alegre. Estamos próximo aí agora em outubro de fazer um em Ribeirão Preto, de levar essa informação, que eu volto naquele ponto que a gente falou lá no início. Um assunto complexo, a gente traduzir ele numa linguagem fácil, que fique de uma forma... palatável. Né? Exato. E que você possa tangibilizar isso. Porque muitas empresas, cara, não sabe para onde que ele tem que olhar. Eu tenho que olhar para minha venda, eu tenho que olhar para minhas compras, eu tenho que olhar para os meus contratos, eu tenho que olhar para o meu RP, eu tenho que olhar para minha contabilidade. É vamos dizer assim... turbilhão. Né? Exatamente. Ele é um barco à deriva que eu não sei para onde eu tenho que olhar. E a gente precisa exercer esse papel como... E a gente fala muito de agentes da transformação, né, ou agentes da reforma, realmente de orientar, de simplificar, de trazer luz para esse assunto. Porque como esse assunto explodiu agora nesse ano, justamente por conta do prazo, que muita gente acha que vai ser postergado, mas historicamente a gente vê que isso não vai acontecer, de preparar as empresas efetivamente. Por onde você tem que começar? O que a gente tem que olhar primeiro? E isso a gente tem feito alguns incentivos para o nosso cliente. A gente criou um e-book da reforma tributária para o cliente que é usuário do SAP Business One, para ele entender qual que é o cronograma, por onde ele começa, o que ele tem que olhar, o que ele tem que atualizar, porque a principal alteração da reforma tributária dentro do SAP, que é hoje nosso dia a dia, o dia a dia de muitas empresas dentro do Brasil, a gente está falando de um produto que tem mais de 8.000 implementações no Brasil, então é um número bastante expressivo, né? Esse cara ele tem que começar por onde? A gente sabe que a principal dor na reforma tributária para os usuários do SAP Business One vai estar no famoso código de imposto lá em todas as operações que você tem, tanto de entrada quanto de saída. É aí que vai morar o grande trabalho nessa primeira fase da etapa da reforma que inicia em 2026. Então, o nosso trabalho é justamente isso, levar essa preparação, a empresa entender o que vai mudar no jogo dela. Claro que isso pode passar por vários steps ou vários níveis dentro da reforma. Tem empresas que estão se preparando desde o ano passado, que essa galera já foi numa parte mais profunda de entender modelo de contrato, como é que vai mudar a forma dele comprar, modificou os fornecedores, cara, eu vou unificar as compras dos meus fornecedores, vou conseguir negociar um preço melhor, vou trabalhar uma estrutura melhor de contrato. Então, ele conseguiu já criar uma estrutura que, não vou dizer que vai ser fácil, mas ele já se preparou para dar esse passo da reforma tributária. Então, e quando a gente tem a oportunidade de trabalhar isso em conjunto com o cliente, a gente constrói essa estrutura a 4 mãos. Então, a gente consegue fazer um trabalho espaçado, organizado, com tempo para teste, entendendo também porque isso é uma oportunidade para a empresa. Então, da mesma forma que a gente falou de oxigenar o nosso negócio através da reforma tributária, é uma oportunidade para o empresário, para ele entender também, olha, aqui eu posso ser mais competitivo. E ele não consegue ter isso se ele não tiver dado. Então, a famosa frase, né? O que você não consegue medir, você não consegue quantificar. E quando a gente traz dado e traz informação para ele está com a informação na palma da mão. Então, esse é o nosso papel. Muito bom. Agora, vamos fazer um momento aqui sem crachá. Vamos tirar aqui agora toda a sua credencial e eu quero que o Cássio, por gentileza, pautado em toda a sua experiência, sua jornada, porque quando você vai se prontificar a fazer uma reforma, o que vai te trazer autoridade ou o que vai trazer sucesso para o seu trabalho é você conhecer o estado real. Porque quantas reformas não começam e são fracassadas porque no decorrer da obra a pessoa descobre que ali tem um pilar que não poderia ser removido ou coisas desse tipo, né? Que são questões estruturais. Você conhece da estrutura, você conhece aquilo que o governo está pedindo para que se reforme. Então, pautado nessa sua experiência de
quantas centenas de empresas você já visitou, com quantos compradores você já conversou, quanta gente que precifica, as dificuldades de implantar um novo ERP, as dificuldades de você realmente tangibilizar os processos ideais dentro de um ERP, porque assim, como nós temos esse viés de descomplicar e aplicar, para falarmos acerca da aplicação, nós temos que olhar para o mundo real. E você tem isso, entendeu? Eu queria ouvir um pouco desse viés, esse viés do Cássio, qual que é a sua preocupação pautado em toda essa sua jornada. E aí, fique à vontade, se quiser contar alguma história, enfim, vai com certeza agregar muito para nós aqui. Legal. Então, é o CPF respondendo, né? Posso te dizer que eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários tipos de projeto, de todos os tamanhos e de todos os tipos. E a gente pode fazer uma analogia do projeto igual a analogia que a gente tem com a reforma. Sim. Então, eu tenho etapas, eu tenho processos e eu tenho uma meta a cumprir. No caso da implementação do projeto, é o famoso Go Live do projeto. Talvez o grande fator de sucesso disso, a gente volta, e aí o pessoal pode me chamar de repetitivo, mas é na preparação. Então, se tu tá preparado, se tu entende que eu tô saindo do ponto A para o ponto B, porque a gente nunca sai do 0 para o 100 em qualquer coisa que a gente vai fazer. Né? É igual você ir correr, por exemplo. Então, você nunca correu. Vai querer correr logo uma maratona de cara? 9 mulheres juntas? Não faz filho em um mês. Isso é o que a gente sempre conversa, é um mantra que eu trago, que não adianta. Então, assim, existe um prazo de maturação e de construção para as coisas. Talvez o grande fator de sucesso, ele realmente está nisso. Na preparação e principalmente no time que está envolvido nisso. Vou trazer para o meu mundo, que é o mundo de implementação de projeto, e aí, eu fiz projeto no Brasil, fora do Brasil, de tudo que é jeito. Quando tu tem as pessoas certas envolvidas no projeto e o time joga junto, ele com certeza é um fator de sucesso. A gente vai ter problema, porque nunca é fácil implementar um projeto, ou nunca é fácil você fazer uma reforma, mas a gente vai sair do outro lado. Agora, quando você tem cenários onde, ou às vezes o sócio, o dono da empresa, cara, comprei o projeto, vou dar na mão do João, implementa aí e depois eu volto quando estiver pronto. Adianta, é o olho do dono que engorda o boi, esse é o ditado que a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Sim. Você precisa estar envolvido, porque tem alguns pontos de decisão que ele é para a empresa e para o empresário. O que eu preciso olhar? Eu quero olhar receita, eu quero olhar despesa, que tipo de controle eu quero ter, que tipo de relatório eu quero ter, quais informações são importantes para o meu momento da empresa, porque a empresa ela pode estar passando num momento hoje, às vezes pode ser um processo de consolidação, está se preparando para um M&A, enfim, está se preparando para um outro passo dentro da jornada dela, e às vezes não, às vezes o momento dele é um momento de crescer no mercado, expandir, ou abrir uma operação internacional, ou ir fazer venda na internet, no e-commerce, no marketing. São momentos diferentes do negócio. E o nosso papel que eu preciso exercer dentro do projeto, independente do projeto que seja implementação do sistema ou da reforma tributária, é ser um grande intermediário disso. Eu conseguir extrair da empresa e do empresário para onde tu quer levar o teu negócio e transformar isso de uma forma simples dentro do projeto. Talvez aqui é nesse meio de campo que é onde mora talvez o grande fracasso aí das implementações, dos projetos, e consequentemente é o que a gente vai ver na reforma. As empresas que não se preparam, que querem ter aquela famosa frase de juntar 9 mulheres e fazer filho em um mês. Isso não é possível você fazer isso. Sim. Por mais que a gente queira muito poder ajudar as empresas, cara, em 2 dias está tudo resolvido. Uhum. Tem um trabalho grande, um trabalho árduo pela frente para a gente fazer essa construção. Então, eu prefiro dedicar um tempo maior planejando e depois executando, do que sair executando e aí a gente tem um esforço maior, vira uma usina para acender um palito de fósforo, Isaac. Eu tenho um esforço muito grande, que ele é muito mais transpiração do que inspiração. Muito bom, muito bom. E assim, pessoal, algo que o Cássio, eu já ouvi do Cássio várias vezes, assim, Isaac, não é sobre o produto, não é sobre o ERP em si, é sobre
como se implanta. Né? Exato. E um dia é interessante, eu estava com o Cássio, um cliente, e ele abriu um cronograma de implantação, e interessante como que realmente é simétrico com a reforma, porque você vê várias fases, cada fase além de cumprir com os desafios dela em si mesmo, mas também é um preparo para a próxima fase. E tem muitas empresas sem entender o que precisa fazer em 2025, o que vai fazer daqui um pouco em 26, mas muito preocupada com 2027. Sendo que tem coisas que precisam... Você precisa olhar agora. Precisa fazer agora, exatamente. Tem um evento crítico em janeiro, mas quais são as ações tomadas de forma objetiva para suprir essa dor, né? Então, aí eu quero conectar com isso a importância que você já mencionou de não fazer sozinho. Porque o RP precisa prover uma solução para o cliente de forma muito prática, mas ao mesmo tempo você é agnóstico. Você não pode chegar para o cliente e dizer o que ele deve preencher como código de imposto, por exemplo. Perfeito. Né? Você não vai entrar no mérito do dado, mas você sabe o que precisa ser feito. E se no dia 5 de janeiro não tivermos toda essa parametrização, que eu posso explicar depois, até objetivando aí o público SAP, né, quais são as parametrizações necessárias, vai travar a máquina. Emissão de nota, recepção de mercadoria, caixa, e aí o gato subiu no telhado. Exato. Mas eles vão ligar para quem? Eles vão ligar para o RP. Então você vê, ao mesmo tempo que... Embora você não seja responsável, você é responsável. Exatamente. Então, é por isso que essa estratégia nossa de sempre atuar através do parceiro é muito assertiva, porque do nosso lado também. Como que eu vou atender um cliente da Íticos sem falar com o parceiro, vocês, entendeu? Uma, porque eticamente não soa bem. Outra, eu vou estar impotente no cliente, né? A gente tem um mantra lá na Emendes, que nós somos parceiros cêntricos, que é exatamente isso, é colocar o parceiro no centro, porque da mesma forma que você está colocando o cliente, eu coloco você no centro, Exato. entendeu? E se eu estou atendendo às suas necessidades, logo você vai atender às necessidades do cliente, ninguém vai confundir as coisas, o cliente vai ter a solução, mesmo sabendo que você não é responsável pelo dado que está sendo escrito no banco de dados, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa nossa experiência aqui juntos na parceria. Nós temos tido aí uma jornada, né, como você já mencionou aqui, em algumas capitais, e agora estaremos em Ribeirão Preto, na nossa cidade. A cidade, para quem não sabe, a Emendes é de Ribeirão Preto. E tem um carinho especial fazer esse evento lá. Muito bom. Não é uma coincidência. Exato. Então, como que tem sido essa sua experiência, puxando um pouco agora aqui para o nosso core, né? Que é o core de parcerias. Tanto com a Emendes, mas também você tem vivenciado o cliente, né? O cliente interagindo diretamente com a parceria. Isaac, a gente tem visto empresas de vários níveis de maturidade. É o cara que ele já sabe o que ele vai fazer, ele sabe que o processo de compra dele vai mudar. Recentemente, a gente fez um depoimento para alguns jornais falando principalmente do processo de compra, porque a gente fala muito faturamento, e a grande preocupação das empresas, né? O que vai mudar no meu faturamento, mas a gente resolveu dar um passinho para trás e olhar, cara, tem o processo de compra aqui que ele vai ser doloroso se a empresa não olhar com detalhe crítico ou com carinho que isso deve ser olhado, porque vai impactar muito na venda dele, no processo de formação de preço ou em margem de resultado, né? E o que a gente tem visto? Dentre os vários níveis de estruturação da empresa ou de maturidade, para a gente o step 0 de tudo isso foi a gente levar a informação para os clientes dizendo, cara, o que diz respeito a sistema, tu não precisa te preocupar.
independente do sistema aqui, e aí não estou falando aqui com crachá HCO/SAP, mas independente do sistema, todos os sistemas hoje do mercado brasileiro, os sistemas top de linha, vamos dizer assim, essa galera já está pronta. Aonde vai ter a grande mudança? Essa mudança está dentro do teu negócio. Eu preciso olhar para o teu negócio, precisa ter uma reflexão dentro da empresa, porque você trouxe um ponto que é interessante a gente falar. Eu não posso ir lá dentro da empresa do Isaac e dizer assim, cara, aqui tu tem que ficar isento de ICMS, de PIS e de COFINS. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Isso é a empresa com a contabilidade dela que vai sentar e vai dizer, cara, esse nosso produto a gente vai comprar desse jeito, a gente vai vender desse jeito, eu tenho esse benefício fiscal. Eu preciso que a empresa dê esse passo e ele faça essa análise. Eu não posso ir lá no negócio dele, porque eu não sou o contador da empresa. Então, eu não tenho como assumir essa responsabilidade. Embora, dentro da estrutura do sistema, eu vá orientar a empresa. Olha, aqui tu tem que fazer essa alteração, esse imposto tem que recriar, aqui tu tem que incluir o CBS, o IBS, isso aqui tem que passar a ficar vigente a partir de janeiro de 2026, fazer os testes necessários, porque o primeiro ponto é atualizar a estrutura de emissão de nota fiscal, que é onde vai ter o primeiro impacto da reforma, que é preencher os campos lá do CBS e do IBS dentro do XML, que vai ser mandado para o governo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a partir disso, a gente precisa dar um zoom na operação e eu entender. E aí a gente faz algumas coisas para facilitar, como a gente já vem fazendo. A gente criou, e aí aqui eu posso falar pro ecossistema SAP, principalmente o SAP Business One, que é o nosso core e o nosso dia a dia. A gente criou uma consulta, para quem é do dia a dia vai entender o que eu estou falando, que eu consigo listar dentro de um período de tempo que esse cara pode selecionar. Eu quero olhar nos últimos 6 meses quais foram as minhas principais operações, tanto de entrada quanto saída, que eu mais movimentei. Vou te dar um exemplo genérico. A gente tem alguns clientes que o cara tem mais de 4.000 SKUs, por exemplo. Então, a possibilidade de combinação de imposto, e é uma empresa que ele revende para todo o território brasileiro. Então, a possibilidade de combinação de regra fiscal que esse cara tem, ela é inúmeras. Quando a gente sentou com ele e conversou, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para os últimos 6 meses, quais foram as principais operações ou produtos que você movimentou? Pô, de 4.000 SKU, a gente reduziu para 300. Opa, esses 300 aqui, que nos últimos 6 meses representou 80% do meu faturamento, é nesse cara que a gente vai trabalhar. Porque quando o cara não tem a informação, a empresa não tem a informação, e aí eu volto e vou conectar lá atrás, que a gente fala que informação é poder, o dado é poder. Imagina se esse cara começa trabalhando de trás para frente nos itens que representa 0,5% do faturamento dele, 0,10% do faturamento dele. Ele vai ter um esforço muito grande no início e o que realmente muda o jogo dele, que é aqueles 300 itens, esse cara ele não tinha noção que ele tinha que olhar para aquilo primeiro. Então, assim, embora possa parecer simples, é algo que muda a organização desse cara. Cara, 60 dias, tá aqui, tá tudo revisado, entendi o que eu preciso fazer, agora vamos trabalhar nos outros 20% restante do faturamento, que aí a gente tem uma previsão um pouco, não tão grande quanto a questão de faturamento, porque o grosso do faturamento já está resolvido, e eu tenho um tempo maior para eu me organizar e para eu planejar. Até para ele entender, tem item ali que pode ser que não faça sentido mais ele trabalhar. Sim, sim. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão deixando a tartaruga fugir da sala, entendeu? Exatamente. E que são coisas muito, assim, óbvias, mas tá faltando essa ação. Mas né? o óbvio, ele precisa ser dito. Precisa. E você vê, assim, como que essa reforma, ela está muito bem amarrada. Cássio, toda vez que eu começo a refletir sobre a reforma, eu chego à mesma conclusão. O governo está muito bem preparado. O governo está preparado para isso. Muito. As empresas já é um ponto de interrogação. Muito. E talvez por você estar imerso, né, na sua realidade de planejamento estratégico, até mesmo entre a questão cultural da ITCO e tudo mais, você não tem essa percepção. Mas nós que estamos cá, para nós é muito nítido que tem muito poucos ERPs, e quando a gente
desce alguns níveis aí, você falou da classe A, né? Que são alguns a nível Brasil, mas quando você desce alguns degraus, você tem milhares de RPs que tem uma consistência e uma densidade, né, de clientes usuários, mas que não está tendo essa sua preocupação. Então, assim, parabéns por tudo que vocês têm construído, porque o cliente, quando ele emite a nota, quando ele dá entrada no documento fiscal hoje, o governo já recebe o dado de forma real time. Só que na reforma tributária, o governo está dando um passo a mais. É como se fosse uma confissão de dívida. Perfeito. Não vai ter mais uma obrigação acessória posterior ao documento fiscal que vai legitimar o imposto que vai ser pago. Então, a partir da reforma tributária, quando o documento fiscal chegar nas mãos do contador interno... Ele já está, vamos dizer assim, auditado. Não tem o que fazer. Ou vai ter sucesso ou fracasso. Ao passo que nós temos que atuar sempre no back-office das empresas. Né? Você vê, ontem passou um novo projeto de lei, não sei se você acompanhou, nós divulgamos isso nas nossas redes sociais, o projeto de lei 108, que é de 2024, Imagina. que vai para a Câmara agora, possivelmente não vai ter alteração e vai passar, até porque veio da Câmara dos Deputados, e vai passar para lá depois submeter a sanção do presidente. Exato, para quem não segue, eu vou recomendar o pessoal, porque eu me atualizo de muitas informações sobre a reforma tributária nas tuas redes sociais e nas redes sociais da Mendes. Acho que é talvez um dos canais recentemente que eu tenho acompanhado, que mais traz segurança e informação em tempo real de tudo que está acontecendo dentro do nosso país nesse grande ponto de interrogação que é a reforma tributária. Muito bom, então, obrigado. quem não segue vocês, já indico o pessoal seguir lá Obrigado. em Mendes e você, principalmente no Instagram, para estar atualizado. Não sou eu quem estou falando, tá? Obrigado pelo feedback. Isso é nosso pessoal do marketing aqui, isso é ouro para nós. Muito bom mesmo. Eu combinei com os meninos. Brincadeira. Muito bom. Mas, então você vê que a necessidade de você atuar nos bastidores, ela é cada vez maior. Nesse texto que vai ser transformado em uma nova lei complementar, né, como nós já temos um dos artigos lá é que as plataformas digitais, marketplace, vai assumir uma corresponsabilidade pelo pagamento do imposto. Tudo isso para vocês entenderem o coração da reforma tributária. Essa reforma tributária ela tem um coração, nós precisamos entender que é a motivação, o que tem por detrás da reforma tributária. Qual é a reforma da reforma? Exato. Então, você vê a que ponto o governo está chegando. Só que, se o fornecedor, usuário da plataforma, não emitir o documento fiscal em até 30 dias, a plataforma vai ter que emitir e pagar o imposto. Você vê como que o governo está amarrando a questão financeira das empresas e tributário. Então, a pessoa que acreditar que é uma reforma tributária reformando o tributário está equivocada. É uma reforma tributária, ok, mas está reformando as empresas. E o que está em jogo não é cumprir com uma nova obrigação ou não cumprir e pagar um pênalti. Não é isso que está em jogo. Não é não cumprir um prazo. Tudo isso é importante, sim, mas o que está em jogo é o lucro. É a capacidade de remanescer. Então, isso precisa vir antes, porque é vital, né? Então, hoje, acho que a grande mensagem que você e eu passamos aqui é gerar nas empresas essa consciência e, ao mesmo tempo, um senso de urgência, porque toda reforma começa quebrando paredes, né? A primeira fase da reforma é marreta e caçamba. Primeiro você destrói para depois construir. Exatamente. Então, tem empresas, fazendo aqui uma analogia, até agora não alugou uma caçamba, entendeu? Até agora não quebrou uma parede. Não comprou uma marreta. E está preocupado com a tinta. Exato. Então, nós temos que entender, olha, gente, é um turbilhão de informação. Ao mesmo tempo, nós temos informações que, infelizmente, são enviesadas ou não conectam com o nosso
dia a dia operacional, por mais verdadeira que seja, né? Mas isso gera uma dúvida, então tá bom, é uma informação aqui, outra ali, e não consegue conectar. E muitas vezes eu percebo, Cássio, que as pessoas se expõem a alguns conteúdos, e eu não estou fazendo apologia ao nosso conteúdo, não. Mas a verdade é, em alguns momentos, alguns conteúdos acaba tirando a certeza que a pessoa tinha e colocando uma dúvida que ela não tinha. É que, na verdade, a internet ele é uma janela aberta para o mundo que tu tem que minimamente entender que tipo de informação que eu vou consumir, porque tu pode ser bombardeado por tudo que é coisa, né? E isso, para qualquer assunto, a gente está refém disso dentro da internet, mas principalmente no que diz aqui, nesse nosso mundo que é de RP, de transformação digital e principalmente da reforma tributária, gente, eu já ouvi de tudo. Que a reforma não vai acontecer, que ela vai ser postergada, que vai ser simples. Então, tem um monte de coisa que existem várias pessoas e veículos falando que a empresa, o empresário, esse cara ele tem que entender, primeiro, do meu negócio, do meu sistema e o que disso vai alterar. Semana passada a gente estava fazendo um evento em Goiânia, eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas da região, com alguns clientes que a gente atende lá na região, que já estão nesse processo de organização, planejamento e alguns até de execução já dessa estrutura da reforma tributária. E a gente estava discutindo, você imagina num cenário onde, que isso é muito comum ainda dentro do Brasil, eu contratei um desenvolvedor, esse cara construiu o meu RP. Sim. Então, ele é um RP 100% customizado para o negócio do Isaac, por exemplo. A Mendes tem lá 18 anos, o RP tem 17. E eu dependo só desse cara para fazer qualquer atualização, melhoria. Às vezes ele pode ser um terceiro, ou ele é um colaborador da empresa que você trouxe, unificou ele dentro do time, ou é uma empresa de um homem só que esse cara desenvolveu o sistema. Você está dependendo de uma pessoa. Que se essa pessoa diz assim, ixi, cara, esse assunto aí de reforma tributária é muito complicado, não vou mexer com isso não. Isaac, te vira. Então, a gente tem conversado muito com as empresas, principalmente que estão nesse cenário, que são várias dentro do Brasil hoje, de dizer, você pode seguir com esse RP, não tem problema, mas te prepara, entende, analisa como vai ser essas alterações, se a tua software house está preparada para fazer essas alterações. Então, dá espaço para trás, olha para isso. Senão, daqui a pouco, quando chegar lá no meio para o final de dezembro, Cássio, eu preciso fazer a implementação da SAP em 15 dias. Humanamente impossível. Então, não tem. Então, assim, são dilemas que a gente tem visto acontecer dentro do mercado. E muitas empresas vão passar, principalmente quem não está preparado para isso ou quem não olhou para isso, essa galera vai ser fortemente impactada. Muito, muito impactada. E assim, pegando o gancho do que o óbvio precisa ser dito, eu gostaria que você olhasse para a câmera, porque é aquela máxima do comissário, né? Você já sabe, mas não custa dizer. E se eles nos lembram todo voo que não pode fumar no avião, né? É algo tão óbvio. Hoje você não pode fumar num restaurante, imagina num avião, né? Então, o que o público SAP já sabe, mas não custa dizer acerca da reforma tributária. Então, vamos tentar organizar uma jornada até pensando em 2026, janeiro, o que um cliente SAP precisa fazer, ou como que ele pode medir o nível do problema que ele tem, né? Exemplo, olha, meu amigo, faça essa análise. Se você não tem isso, você tem um problema em função de tal necessidade que precisará ser suprida. Se você puder. Legal. Bom, vou tentar responder isso e aí você vai me direcionando, tá? Mas aqui eu vou falar exclusivamente para o ecossistema de SAP Business One. Então, se você é usuário do SAP Business One, primeiro ponto que você tem que olhar é a partir da versão 9.3 do SAP. Então, para quem já está no dia a dia sabe, conhece muito bem das versões. Então, a gente tem várias versões da SAP.
A grande maioria das empresas hoje já estão na 9.3, mas principalmente na versão 10, você já está preparado para a estrutura da reforma tributária, que eu não tenho uma alteração dentro do SAP nesse cenário. Mas eu vou ter alteração desse cenário no que a gente chama dos add-ons fiscais, que hoje a gente tem dois grandes fornecedores do produto fiscal aqui para o Brasil, que um é a Invent e o outro é a Skill. Ambos fornecedores já estão prontos, já estão preparados, já disponibilizaram as versões do produto. O primeiro passo para esse cara é atualiza a versão dos add-ons para a versão que já contempla a inclusão dos campos do XML para a nota fiscal. Esse é o step 0. A primeira coisa que você precisa fazer isso é olhar se a versão do teu produto fiscal já está contemplando essa atualização da reforma tributária. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso é a gente olhar para as operações de entrada e saída, e isso a gente pode apoiar também. Então a gente criou uma consulta que depois o pessoal que ou contatar vocês ou me contatar através das redes sociais, a gente pode disponibilizar essa consulta para, dentro de uma janela de tempo, ele listar quais foram as minhas principais operações que eu vendi ou que eu comprei nos últimos meses. Aí ele vai ter uma ideia de volume do que ele está falando em quantidade de processo, de operação ou de SKU. Aí ele vai entender o que eu preciso alterar desse código de imposto, porque o que vai alterar dentro do SAP? É a determinação de código de imposto. E aqui pode ser que a gente tenha um grande dilema. Eu posso ir lá dentro de um código de imposto que está criado dentro do SAP, editar ele e já incluir o CBS ou o IBS, já preparado para janeiro de 2026, mas imagina comigo a seguinte hipótese. Se eu vendo um produto agora, meio para final de dezembro, sim, certo? E eu tenho um índice alto de devolução, e eu preciso em janeiro fazer a devolução desse produto. Eu vendi com uma estrutura de imposto X, e a partir de janeiro ele já tem que ser feita uma devolução de imposto Y. O que a gente tem recomendado para os clientes? Claro que dentro da medida do possível, cria outro código de imposto, já faz a determinação de imposto de serviço, de item, etc., considerando o CBS e IBS, deixa esse cara pronto para passar a vigorar a partir de janeiro de 2026, que aí vai diminuir a tua possibilidade de risco de passar por isso que a gente está falando. Agora, se tu tem um índice baixo de devolução, bem, você tem essa possibilidade de eu alterar um código de imposto, deixar ele pronto para passar a vigorar a partir de janeiro, e aí você utilizar o mesmo código de imposto. Ou a gente usa a tecnologia para nos apoiar. A gente vai fazer um trabalho em conjunto com uma empresa como a Imentes, que a gente traz uma inteligência artificial para o negócio que eu faço. Nós rodamos o Brasil aí nos últimos meses falando da reforma tributária, e a maioria das perguntas que a gente vê dos clientes de SAP Business é, cara, existe a possibilidade de eu apertar um botão e tudo acontecer de forma automática dentro do SAP? A resposta que a gente diz existe essa possibilidade, está aqui, a gente vem mostrar isso para vocês. Então, com tecnologia, tudo pode simplificar. Então, resumindo lá a sua pergunta para a gente deixar algo mais direcionado. Primeiro ponto, olhar para a sua versão do SAP, versão 9.3 ou versão 10, já está tranquilo. Step 0 de tudo isso, olhar para a versão do add-on. Add-on fiscal tanto da Skill quanto da Invent, os dois produtos já, esses dois fornecedores vêm fazendo uma série de lives, publicando cronograma, falando das atualizações, já tem manual técnico de tudo isso. A gente construiu um guia da reforma tributária já com uma série de vídeos falando dos dois produtos, qual versão, atualização para disponibilizar para as empresas. Olhar a versão do produto, se não está atualizado, atualizar. E a partir disso, olhar para as tuas determinações de imposto, para a fórmula de imposto, combinação de imposto, que é aí onde vai ter o grande trabalho que diz respeito a volume, a quantidade de combinação de imposto que essa empresa trabalha. A partir daí, esse cara vai entender, tem um volume alto ou tem um volume baixo. Aí ele pode distribuir isso e já começar a trabalhar. Em paralelo, pode se apoiar em tecnologias como que a gente vem trabalhando em conjunto, para facilitar a vida dos usuários. E ele não precisa esperar a reforma tributária passar a vigorar. Isso já pode apoiar o dia a dia dele hoje. Então, assim, se você tem essa necessidade ou tem um grande volume da parte de configuração de imposto, de determinação, de auditoria fiscal, será que o imposto que o meu fornecedor me mandou na nota e no XML é um imposto que eu já tenho configurado dentro do SAP? A inteligência pode ir lá, olhar essa estrutura desse produto, vir dentro do SAP, configurar isso dentro do SAP e aí
o pessoal que utiliza o SAP vai saber o que eu estou falando, já cria o esboço daquela nota fiscal de entrada, que é um rascunho, e eu espero o documento chegar. Então, assim, estou usando a tecnologia ao meu favor. Então, é uma analogia que eu sempre faço. Alguns anos atrás, a gente vivia num mundo que não tinha Uber, Waze, WhatsApp. Hoje você vive sem WhatsApp? Não. Você vive sem Uber? Você vive sem Waze? Se eu apago o Waze, eu não sei chegar em casa. Então, assim, utilizar a tecnologia ao nosso favor, isso vai potencializar o teu negócio. Aí, a partir disso, a gente pode abrir esse leque para falar de outras coisas. Podemos falar de precificação, podemos falar de margem de lucro, esse cara entender o que vai impactar a minha margem com a reforma tributária. É uma pergunta que muitas empresas ainda não fizeram. Que a gente está tão setado em falar lá de faturamento, de venda, eu tenho que olhar os meus impostos de vendas, sim, mas tu já parou para analisar que a forma com que você compra ou de quem você compra pode impactar a tua margem na ponta? Muito bom, isso mesmo. É um grande questionamento. Agora, eu fiquei numa dúvida aqui, pessoal. É um podcast ou é uma aula isso aqui? Tá vendo? Assim que nós descomplicamos e aplicamos. Então, se está fazendo sentido para você, curta o vídeo, compartilhe, nos ajude a reformar o tributário, compartilhando esse conteúdo, curtindo esse vídeo. Isso vai trazer engajamento para o nosso trabalho e mais pessoas irão beber dessa mesma fonte. E, Cássio, interessante, você falou dos clientes e muitos falam assim, não é possível que faça tudo isso. E nós conseguimos, né, desenvolver um add-on deixando algo tão complexo de forma tão simples que nos dá até um desafio de valorizar o que está sendo feito, ter uma didática onde a gente consiga trazer a segurança para o cliente, porque eles pensam assim, não, está muito fácil para resolver algo tão complexo, né? Ou isso não pode ser verdade. Exatamente, porque também assim, é uma dor muito grande. E aí você imagina, em 2027, vai ter que mudar os códigos novamente, porque vai entrar em vigor uma nova regra tributária para o CBS. O IBS segue em teste, 29 muda tudo de novo, 30 tudo de novo, 31, 2, 3. Então, você vê que é uma jornada. E você falou algo agora um pouco atrás sobre essa dependência. Eu já vivenciei muito isso, estando em empresas que gera uma dependência de uma pessoa, ou até mesmo de uma empresa que é de uma ou duas pessoas. E eu vi até cenários que a empresa usa um RP de mercado, mas tem tantos penduricalhos desenvolvidos por alguém interno que esse RP ele é inatualizável. Não sei se impossível de atualizar. Impossível. Ele é estático ali, não evolui mais. E aí a empresa colocou tudo que é core, porque o que é os puxadinhos são aquilo que é de mais estratégico para as empresas, né? Então, e aí se torna um nível de dependência ainda maior. E aí você percebe que a necessidade das empresas é começar um projeto agora, por exemplo, com a gente ou seja com outras empresas, mas começar um projeto com empresas que sejam perenes, com empresas que estão hoje no mercado, como a Emendes há 17 anos, né? Vocês estão há quantos anos? Olha, com uma empresa de 30 anos. 30 países, né? Hoje mais de 29 países a gente tem operação própria, né? Com estrutura própria da Itco. Muito bom. E o mesmo modelo de implementação que a gente faz aqui no Brasil é a mesma forma que a gente trabalha na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Guatemala, no México. A gente trabalha dentro dessa mesma estrutura por ser uma estrutura única. Claro que, guardadas as proporções Sim. da nossa jabuticaba tributária, vamos chamar assim, mas a estrutura, o coração da forma de implementação, ele é igual dentro da companhia. Muito bom. E a empresa, dessa forma, acaba contratando uma apólice de seguros, né? Perfeito. E você percebe assim, a Emendes desenvolveu todo esse add-on que muitas vezes é subestimado pelas pessoas, mas é um projeto de mais de 5 anos, investindo em tecnologia, em testes, em POC. Então, assim, Você tem muita coisa envolvida ali, tempo, inteligência, dedicação,
São fatores quase imensuráveis. Perfeito. Então, assim, e esse iceberg, que de fato tem até... O pessoal fez uma imagem da Mendes, onde nós colocamos... Você viu essa imagem, né? Os dados, assim, na figura de um iceberg. Porque a pessoa ela vê algo... O cara que olha na ponta, ele vê só aquela estrutura bonitinha do produto, mas não vê toda a fundação que tem por baixo daquilo para ter uma estrutura sólida de dado. E a tecnologia com gente boa, né? Com pessoas. Com qualidade. Hoje, o grupo Mendes hoje, a empresa, o grupo a qual nós fazemos parte, tem cerca de 400 pessoas pensando somente nisso, atendendo empresas nos 27 estados e por aí vai. Então, a ideia hoje é assim, nós que conhecemos do cenário tributário atual, temos que ter, nesse momento, algum diferencial competitivo para levantar essa bandeira agora, como nós temos feito, e dizer, nós vamos reformar o tributário, né? E eu acho que essa segurança e passar com muita sobriedade é muito importante. Isaac, a gente tem conversado muito, e aí eu falo do lado de cá do balcão, do lado da consultoria, porque existem várias consultorias hoje de SAP Business One no Brasil. E a gente tem visto um risco que vai acontecer também da empresa que o cara não se preparou, não se planejou, ele vai vir correndo depois para a consultoria ou vai querer transferir essa responsabilidade ou jogar essa cara assim, ó, toma aqui, você tem que resolver isso para mim. Mas a gente tem trabalhado justamente na forma contrária disso, de levar essa informação, e isso eu posso falar de cadeira cativa, que a Kate tem sido uma das referências nesse tema de reforma tributária por conta de todos esses eventos que a gente vem falando, que para a gente não é algo que começou esse ano, é algo que já começou desde o início do ano passado, que a gente já vem trabalhando na conscientização disso, em publicação de nota, de material, de entrevista para a imprensa, para poder levar essa informação e fomentar isso, justamente porque existe um ecossistema que já está pronto e está preparado para isso, mas a empresa ela também tem que dar o passo dela de entender, opa, aonde eu tenho que olhar? Então, não adianta eu só terceirizar essa responsabilidade assim, você é meu provedor de sistema, você tem que resolver isso. Ele é um trabalho que ele tem que ser construído a quatro mãos. Muito bom. Então, muito bom. A gente não tem como eu absorver 100% desse trabalho e eu ir lá e fazer isso no lugar da empresa. A gente precisa discutir cenários, testes, possibilidades, se faz sentido algum tipo de configuração. Então, tem um trabalho árduo aí pela frente que, às vezes, as empresas não entenderam, talvez, o volume, a quantidade e até a questão de braço que ele precisa para fazer isso, né? Principalmente se ele não tiver amparado numa tecnologia ou numa inteligência que faça isso, que auxilie o trabalho dele, né? Essa é a grande verdade. Muito bom. E agora, já caminhando para o nosso fim, até para deixar o gostinho de quero mais, né? Falando de janeiro, agora de 2026, muitas empresas não estão olhando para esse evento crítico, né? Porque nós estamos falando de um período de teste, mas pense assim, ó, são testes que serão feitos pautado naquilo que será. Ou seja, as regras de validações que vão entrar em vigência, elas irão considerar todo o regramento. Então, você vê, hoje, o CBS e o IBS já possuem mais de 2.590 possibilidades. Quando nós consideramos todos os desdobramentos, hoje nós já temos dentro da mesma NCM, né, eu te mostrei isso nas nossas viagens aí, tendo tributações distintas. Para o mesmo produto. Para mesma NCM. Então, essa alíquota simbólica de 0,9 e 0,1, de novo, para descomplicar e aplicar, né? Então, essa 0,9 não é a alíquota que vai ser transmitida de forma linear. E tem muita gente pensando assim. Ou seja, quando a empresa vender um produto que é essencial na alimentação e tem uma redução ou isenção, como cesta básica, não pode informar 0,9, tem que informar 0 e o C-Class-Trib relativo àquela NCM, porque vai ter validação, entendeu? Porque, na verdade, agora, olhando pelo ângulo do governo,
ele vai ter exatamente qual a base de cálculo que ele vai ter, porque ele precisa ainda aferir a alíquota. Então, nós sabemos que esses testes que vão ser feitos em 2026 é teste para o governo também. Na verdade, o governo sabe o que ele está esperando receber, mas a empresa do outro lado, Exato. às vezes, não sabe o que tem que mandar. Perfeito. Quando o produto tiver benefício de reduzir, por exemplo, 60% da alíquota do CBS, essa alíquota de 0,9 vai ter que ser reduzida em 60%. Então, você vê que não é só o sistema que precisa estar pronto Não é só o bit-byte. agora. Exatamente. E aí nós conectamos isso na janela de implantação também de um add-on. Hoje nós temos acelerado o processo o quanto antes, mas, de novo, não dá para queimar etapa. Perfeito. Então vamos falar de um processo aí de 60 dias. No mês de outubro a empresa tem que contratar e começar o processo. Para poder testar, validar e estar com isso redondo. Agora, e a gente está falando de 60 dias, não é nem... Agora, Cássio, vamos ser bem inteligente aqui. Se você fosse eleger um momento durante o ano que seria o pior momento para se implantar algo como uma reforma tributária, como que você classificaria 5 de janeiro? Nossa Senhora, é o apocalipse da reforma. Essa é a grande verdade. Se a empresa não está preparada. Se esse cara... E ainda está em tempo. Tá? Essa é o que a gente vem falando. Você que não se preparou ainda tem tempo de se preparar. Porque se tu não te preparar, vai chegar dia 5 de janeiro, sabe? Que vai ser uma loucura. E até fazendo uma analogia ao que você trouxe, você, não digo você, mas a reforma tributária vai modificar tudo que a gente aprendeu no colégio. 1 mais 1 pode ser que não seja mais 2. Exato. Se eu estiver olhando para o mesmo NCM, eu posso ter produtos com o mesmo NCM, um com 60% de redução e outro não. Então significa, é o mesmo NCM? É. Mas eu tenho regras diferentes. Então pode ser que 1 mais 1 não seja 2. É isso que vai acontecer. E tudo isso sem deixar o sistema tributário atual de lado. Exato. E olha, tem muito cliente nos procurando, olhando só para a reforma também. E aí quando a gente vai implantar um módulo, a gente percebe tanto gap que ele tem no cenário atual que ele nem estava percebendo essa dor. Então, assim, pessoal, um recado que eu quero deixar para vocês é olhem também para o sistema atual, né? Até porque nós vamos ter uma coexistência até 2032. E é muito tempo, né? Agora, infelizmente, nós vamos ter que caminhar para o nosso término aqui. E, nossa, que bom. Foi muito bom o conteúdo. Dizer que eu nem vi o tempo passar. Acho Pois que é. A gente está tão imerso aí nesse ano, né, Muito. nesse assunto, que a gente teria pauta aí para mais uns 5, 6 episódios fácil. Teríamos. Por gentileza, Cássio, quais são as suas considerações finais aqui para o nosso público? Isaac, primeiro te agradecer em nome da Itco, toda essa parceria que a gente tem junto com a Imendes, a gente tem visto esse resultado já sendo colhido dos nossos clientes, que a gente tem implementado essa tecnologia. Isso é muito bom. Como isso é transformador e como muda o dia a dia das empresas e o pensamento estratégico daquele cara, quando ele se baseia em dados e ele tem a informação na palma da mão, ele consegue entender, olha, aqui eu posso apertar um pouquinho mais, aqui eu tenho uma margem de lucro um pouco maior, aqui eu tenho que modificar a minha forma de compra, aqui eu tenho que pensar no meu contrato. Então, quando a gente consegue trazer essa informação, para a gente é muito prazeroso o poder olhar para a empresa pós-implementado isso, saber, a gente transformou a forma dessa empresa operar, de comprar e de vender. Esse cara vai para um novo patamar. Então, primeiro, te agradecer a Imendes, em nome da Itco, e de toda essa parceria que a gente está desenvolvendo em conjunto, e por muitos mais eventos que virão e muitos mais podcasts que virão. E como consideração final, eu queria dizer para quem nos assiste, se você ainda não sabe por onde começar, não sabe o que tem que fazer para a reforma tributária,
conte com a H2O, conte com a Imendes. A gente está aqui justamente para poder transformar assuntos complexos de uma forma fácil e aplicável para o seu negócio. E talvez esse seja o momento de você olhar para a tecnologia, olhar para a transformação digital, pensar nesse investimento, porque com certeza é algo que vai levar o teu negócio para um novo patamar, para um nível ainda maior e vai poder potencializar o negócio. Eu acho que essa é a principal mensagem. Nunca foi tão importante dado, transformação digital, software de confiança para mudar o jogo das empresas, porque nessa primeira step zero, vamos dizer assim, está todo mundo nivelado dentro da mesma estrutura, e quem se planejar, e quem se preparar, e quem se apoiar em tecnologia, vai já estar largando na frente desse dia mítico que vai ser o 5 de janeiro de 2026. E só para a gente recapitular, mas para eu fechar, tudo aquilo que a gente comentou no que diz respeito à parte do SAP Business One, ele vai resolver esse problema agora, para janeiro de 2026. Todas essas alterações que elas ainda vão ter para 2027, 2029 e pelos anos que vão seguir na reforma, isso vai precisar de revisão constante. Então, se você se apoiar num produto como é o produto da Imendes, que a gente tem levado para dentro dos clientes hoje, eu estou assumindo também um trabalho em conjunto com eles. Fica tranquilo que do ponto de vista de informação, de dado e de atualização, você está seguro e a reforma ela vai ser uma reforma sem dor de cabeça. Então, acho que essa é a grande mensagem. Muito bom, muito bom. É muito gratificante para nós poder contar com vocês, ouvir depoimentos como esse. Assim, isso nos move demais, não só pelo resultado que isso pode trazer a nível de negócio, mas pelo viés pessoal e de sermos amigos e de podermos aí caminhar juntos. Conte com a Imendes. Com certeza você voltará para outros episódios, temos muito para poder compartilhar, até porque cada etapa da reforma vai demandar um conteúdo diferente também, para nós também trazer vocês em toda essa jornada. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós estamos agora revitalizando toda a nossa estrutura de rede social para poder cada vez mais sermos intencionais em trazer você sempre na mesma página do governo e descomplicando e aplicando. Você viu, e aqui de fato nós temos esse DNA. A minha rede social é @isaac.imendes, Grupo Imendes para todas as demais. A verdadeira reforma, quem faz somos nós. Somos nós.